Queridos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor e dizer-lhes que esta é uma noite memorável, onde nós estamos aqui na presença do nosso Deus para prestar-lhe a nossa inteira, genuína e singular adoração. A nossa gratidão ao nosso Deus pelo seu favoritismo expresso gratuitamente a todos nós. Olhando à nossa volta, podemos observar, detectar, através da sensibilidade aguda que nós temos, a graça de Deus que tem sido derramada de forma ampla, abundante, e com isto estamos redondamente convictos que nós fomos escolhidos de maneira especial. Quantos dizem amém? Deus abençoe a todos. Abramos a Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Lucas, e o Novo Testamento, capítulo de número 15. Nós vamos ler alguns versículos. Aleluia. Evangelho escreveu o sábio doutor Lucas, capítulo de número 15. E vamos ler versículos eu já estou tendo dificuldade de ler sem uns óculos, mas não tem jeito. Eu não gosto deles, porém se faz necessário. Capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 11, nos diz: E disse um certo homem, e disse Jesus, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra bem distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo miseravelmente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer profundas necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os campos trabalhar com o apacentamento de porcos. E este filho pródigo desejava encher o seu estômago com as bolotas, as alfarrobas e que os porcos comiam. Todavia ninguém lhe dava nada. E tornando e caindo em si, disse: Quantos empregados jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pequei contra os céus e ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda de longe o pai o avistou, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pequei contra os céus e ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e pondo-lhe um anel de filiação na mão, e alparcas novas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu aquela música e dança. E chamando os seus servos, perguntou-lhe: O que era isto que os meus ouvidos ouvem? E veio teu irmão, disse um empregado, e o teu pai está dando uma festa. Quantos dizem amém? Senhoras e senhores, ao abrirmos a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós vamos
perceber que, com toda prioridade, este é o capítulo dos achados e perdidos. Todos nós conhecemos pessoalmente a história do filho pródigo. Por que não dizer-se ela a pregação de muitas décadas? Inclusive, uma mensagem que varreu séculos, deixando impresso a marca registrada e característica do gênero humano, que por si próprio, compulsivamente, desenvolve uma natureza caída. É verdade, queridos, que analisando esse contexto, devemos entender o contexto em que a mesma prédica de Jesus estava sendo pregada naquele dia. Quando nós ouvimos, vemos essa linda história, devemos entender que Jesus estava sendo cortês com um polo do gênero humano. No capítulo 15, versículos 1, 2 e o 3. No início dessa história, Jesus inicia a sua missão, desenvolvendo a obra salvífica, cumprindo-se o que registrou Lucas no capítulo 19, o versículo 10. Palavras suas, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ao esfolhearmos os primeiros versículos do capítulo 15, nós vamos perceber que, chegando-se a Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas, que pertenciam a uma outra classe social, murmuravam, dizendo: este Jesus recebe pecadores e, achando pouco, come com eles. Jesus em si lhe propôs uma parábola. E aqui começa um desfecho, um bojo literário, sequencial, para tentar conciliar ambos os polos pertencentes à sociedade. De um lado, publicanos e pecadores. Os publicanos, por sua vez, eram contemporâneos, conterrâneos hebreus, judaicos, que tinham desenvolvido uma atividade para os romanos. Eles terceirizavam o serviço de cobrança de impostos aos judeus e às cidades circunvizinhanças. Impostos que eram cobrados sobre pessoas, sobre o número delas que residiam em uma certa casa dentro de um certo bairro. Impostos que eram cobrados nas alfândegas sobre mercadorias que saíam e entravam dentro da nação de Israel. Por ser estes publicanos, contemporâneos, moradores de Israel, os escribas e fariseus, que por seu direito tinha título de cidadania judaica, eram uma demonstração de traição. Como é que os publicanos, sendo judeus, prestam serviços aos romanos e ainda o enriquecem licitamente sobre nossas costas? Foi por isso que os escribas e fariseus ignoravam a atitude missionária de Jesus. Jesus não estava olhando para esses parâmetros, se eles eram contemporâneos, conterrâneos, cobradores de impostos ou não, se eles tinham enriquecido lícita ou ilicitamente, não interessava. Jesus não estava fazendo valer na questão da balança da justiça divina o dogma da meritocracia, eu tenho porque eu mereço. Não. Simplesmente Jesus queria trazê-los mais próximo ao colo do Pai. Jesus estava pregando para aqueles publicanos e um grupo de pecadores. Os pecadores, por sua vez, eram os bebarrões, os comilões, prostitutos, adúlteros, inimigos da lei e da ordem. Olha o
polo social que Jesus estava pregando. Mas céu é isso, favor de Deus é isso. Graça na teologia significa Deus dá para quem não merece. É Deus trazer os céus para a terra, para nos tirar da terra para os céus. Graça é criar uma ponte de propiciação para nos tirar do plano de condenação, para nos ingerir no plano de redenção. Foi isto que Jesus estava tentando fazer. Mas os escribas e fariseus, que individualmente taxavam-se serem os melhores, eles entraram em crise. Não, o Senhor está perdendo crédito para conosco, isso não vai dar certo. Deixa os publicanos e os fariseus, fica conosco. Jesus disse, tanto eu quero ganhá-los, sendo vocês a burguesia da região, da nação, da ideia judaica, como sendo o refúgio da sociedade, a escória, o lixo, indesejável, insalubre, indigerível. Eu quero todos comigo. Eu vim para fazer a conciliação. E o amor de Deus é isso. É um amor transcendental. Ele não se expressa devido a nossas qualificações. Ao contrário, quanto menos tem, mais ele se revela. Onde abundou o pecado, superabundou o amor, a graça e a redenção de Jesus. Jesus disse, eu tenho uma grande missão. E vocês, escribas e fariseus, querem interromper? Mas olha, eu quero contar uma história para vocês. Jesus foi um dos maiores pregadores de parábolas na época. As parábolas eram contos de história para tentar atingir um objetivo, de maneira mais característica e bem didática. Era a pedagogia cristã que Jesus usava naquela época. Jesus usou a primeira parábola e disse, olha, tinha um certo pastor que tinha 100 ovelhas, ele perdeu uma e com muito esforço ele foi atrás e a resgatou e fez uma festa. As ovelhas representam um tipo de pessoas que saíram da rota, alienaram-se sobre o seu submundo e esqueceram de retornar ao caminho do pastor, do aprisco. Simboliza publicanos e pecadores, eu tenho que resgatá-los. Vamos comigo? E eles disseram não. Jesus disse, ele quero contar outra história para vocês. Uma mulher perdeu uma dracma. A dracma é um objeto não pensante. Significa o tipo de seres e pessoas que se perderam dentro do seu reduto e não sabem quem estão perdidas. Simbolizam você, que acham que estão bem e não sabem nem do nível de profundidade e pobreza espiritual que vocês têm. Mas aquela mulher acendeu a luz, acendeu luzes, lamparinas e varreu, ela fez de tudo para adquiri-la, porque aquela dracma não tinha valor monetário e sim valor sentimental. Querendo dizer, vocês não valem muito, mas o sentimento que eu sinto por vocês supera todo esse critério de santidade, pseudo-santidade que vocês têm, e eu quero vocês. Assim como a ovelha perdida simboliza eles, a dracma perdida simboliza vocês. Vamos entrar? Ainda tem lugar no colo do Pai para vocês. E eles disseram, não, nós não iremos, vamos ficar aqui. Aí foi quando Jesus conta a última história. Tinha um pai, latifundiário rico, tinha 2 filhos. E uma certa vez, este filho mais novo, ele agiu insanamente. Encheu-se o coração de obstinação, que é o apego excessivo a ideias teimosas. No versículo 2 ele disse, pai, quero ir embora. Está sufocante o ambiente paternal e de irmandade. Eu não aguento mais dividir o mesmo espaço com vocês. Obstinado, desenvolveu uma segunda característica, insanidade. Não tinha condições nenhuma dele fazer o pedido que fez. Eu quero a parte da herança que me pertence. Deuteronômio 21 nos diz sobre a lei da herança, só era dada ao primogênito. Significa
que o filho mais novo ficaria aquém, salvo se morresse o pai e o filho primogênito. Ele seria o herdeiro. Por isso que ele simplesmente, insanidade, ele agiu dessa forma. Disse, eu quero. Quando ele disse, eu quero a parte que me pertence, ele estava dizendo para o pai, pouco me importa se o Senhor viva ou não. Pouco me importa se o Senhor esteja vivo ou esteja morto. Eu quero a parte que me pertence. Conhecendo de lei judaica, quem sabe o pai disse, você não merece nada. Você está desclassificado legitimamente de receber alguma coisa. Você não tem direito de nada. Mas como o pai, esse pai que Jesus trouxe à tona, não era parecido com os pais do Oriente Médio, que tudo resolvia à base de pedradas. Era um pai típico do pai todo-poderoso, do pai amoroso, que não leva muitas das vezes em conta a ignorância, a estupidez, a grosseria, a petulância do gênero humano. Ele não levou em conta o tempo da nossa cegueira, que se chama ignorância. Se ele levasse em conta a nossa ignorância. Aí Jesus pega um pai típico do Criador, o pai amoroso, que sabe ser amoroso. E aquele pai disse, tudo bem, eu vou te dar a parte que você quer. Você é muito cabeça dura, mas vai lá. E ele desenvolveu um terceiro passo, independência. Rompeu com os laços paternais. E continuou num outro passo, desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Escutem-me. Ainda dentro desse contexto de perdição, ele encontrou com a realidade da vida. Versículos 14 a 16. Existem muitas pessoas que têm uma probabilidade muito grande de aprender as coisas, de evitar desequilíbrio e desastre, apenas com o que vê com os exemplos alheios. Mas esse garoto não. Ele foi preciso e obrigado pela circunstância da vida para aprender sozinho com a realidade da vida. A vida vivenciada na vida de muitos parece ser um sonho infindo que nunca acorda. E para muitos, acordaram-se há muitos dias e estão vivendo a realidade. A vida é uma realidade. É bem verdade que muitas pessoas terão que sentir os impactos e os trancos da realidade da vida. Existem muitas pessoas que deixaram a sua herança à mercê da sorte, distribuiu com os prazeres, alimentando a compulsividade, e infelizmente estão adentrando numa situação espiritual deplorável. Gastou tudo que tinha, está perdendo a sensibilidade de filho, de herdeiro, co-herdeiro, de servo, está perdendo o gosto da salvação. Já não há mais prazer quando se fala ler a Bíblia, ir ao templo, estar com a igreja, comungar a ceia. Não são tocantes para muitas pessoas, como o filho, que pegou o que tinha de mais valioso e gastou. Mas ele aprendeu, ele foi preciso experimentar a sensação do que é viver à mercê da pobreza, da desgraça, da miséria. A situação bateu na porta da sua vida dizendo, eu me chamo realidade. E agora? Tem muitas pessoas que retornam para Cristo quando experimenta o mais insalubre momento da vida, da realidade. Foi isso que aconteceu com ele. Ainda assim, ele tomou uma grande decisão. Aí sim. E caindo em si. O cair em si implica fazer uma viagem para dentro de seu ser, para as partes secretas do mundo interior. Muitos saíram de si, escute-me, e perderam a chave que dá acesso ao submundo da sua introspecção, e estão vagando pelos locais ermos, solitários, insalubres e tenebrosos da sua existência. Mas graças a Deus, que esse garoto saiu de casa, gastou tudo que tinha, menos a chave do retorno,
que ele abriria a porta do regresso. Depois que ele estava lá na miséria, tomando conta de porcos. Olha o que a vida ensina. Quando a gente toma a decisão de sair dessa presença aureada e recheada de Deus, o que é que a vida nos oferece? O símbolo de coisas impuras, os porcos. O sistema corrupto, corrompido, nojento, sujo da vida. Não adianta dizer que lá está melhor do que aqui, porque não está. Aqui tem significância de tudo aquilo que a gente faz. Aqui não preciso comer lavagem, comer alfarrobas, comer coisas perecíveis, não. Aqui eu tenho o néctar da eternidade, o néctar de Sião. Aqui não tem pão bolouro. Aqui as notícias não são essas: vou te matar, vou te destruir, vou acabar com você, não adianta estudar, acabou, para, morre, se suicida, é melhor você agir ilicitamente. Não. A palavra que você ouve aqui é esta: ainda há jeito, ainda há solução, volta, teu lugar está reservado. Deus tem uma palavra para você. Sempre temos algo melhor na casa do Pai. E naquela manhã, naquela tarde, ele tirou a roupa, a farda suja, manchada, chamou o dono e disse: dá licença, está aqui meu crachá, estou me desempregando, está aqui minha roupa, farda suja. O que você vai fazer? Eu vou para casa. Você tem casa? Claro que eu tenho. Eu vou para o meu pai. Você tem pai? Claro que eu tenho. O que é que você vai fazer? Eu vou ocupar o meu lugar de filho. Quando eu sair de casa, ocupei o lugar de destituído, mas vou ocupar o meu lugar de filho mais uma vez. Ah, teu pai não vai te receber. Quem sabe o diabo já falou isso: teu pai não vai te receber, as pessoas não vão olhar para você, você simplesmente é sinônimo de vergonha. Mas ele disse: sabe de uma coisa, que você pensa ou deixa de pensar, que fala e deixa de falar, eu tenho certeza, eu conheço meu Pai, e ele está em casa. E a Bíblia nos diz que ele tomou a grande decisão, ele caiu em si. E o gostoso é agora o encontro com o Pai. Versículos 20 a 24, a Bíblia nos fala que o Pai ainda estava em casa. Quem sabe ao cair da tarde, chegando o manto negro da escuridão durante a noite. Mas a última centelha dos últimos raios solares ainda despontava no horizonte, no limiar do dia da transição para a noite. E ele olhou e disse: está vindo alguém lá do outro lado. E quem sabe alguém disse: deve ser um jornaleiro. E o Pai disse: não é um jornaleiro. E ele disse: será que é o cobrador de impostos, mais um publicano? E o Pai disse: também não é um cobrador de impostos, não é o publicano. E quem sabe o Pai já foi abrindo a porteira: Senhor, está tarde, o Senhor está meio de idade, não pode caminhar só. E quem sabe é um forasteiro fora da lei, é perigoso o Senhor sair dos termos de proteção. E ele disse: fica quieto e calado, porque não é nada disso que você está pensando. Está meio cabeludo, mas é o meu filho que está vendo ali. Está meio magro, mas é o meu filho que está retornando. Está meio cambaleando, mas ele eu conheço. E a Bíblia fala que de um lado vinha um filho cansado, cambaleando, mas de outro vinha o pai firme como um rochedo. De um lado vinha um filho traumatizado, mas de outro lado vinha o pai com bálsamo de cura para cicatrizar as feridas da sua alma. De um lado vinha um filho de cabeça baixa e de ombros caídos, e de outro vinha um pai sorridente e de braços abertos. De um lado vinha um filho de pés descalços e maltrapilho. De outro vinha o pai com sandálias e vestes novas. De um lado vinha um filho com uma proposta de quem nunca tinha sido filho: recebe-me apenas como um Mitchells, como um servo, como um diarista. Proposta de quem nunca tinha sido filho. Mas de outro lado vinha um pai com uma proposta de quem sempre tenha sido pai. Ele disse: eu tenho o anel da filiação e quero entregar. E ele correu e correu. Irmão, sabe por que o velho
no Oriente Médio não corre, é porque pessoas naquela idade é vergonhoso, é desvantajoso correr. Isto é um protocolo na cultura judaica no Oriente Médio, mas o velhão, ele quebrou o protocolo. Ele correu porque ele sabia, se o garoto chegasse na porta da colônia, os colonizadores iam recebê-los a pedrada, e ele correu, trazendo para si a atenção, mudando o foco e trazendo a vergonha sobre si. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele atraiu a vergonha e o desprezo sobre sua vida. Para quê? Para evitar as pedras da condenação que estaria selando o nosso destino para o inferno. E ele correu rápido, e lá vem o filho: pai, eu pequei. Quieto, silêncio, não vamos discutir essas coisas agora. Você está feio, fedorento, maltrapilho, mas vem cá. E deu aquele beijão, e ambos choraram e foram para casa de mão dada. Atenção, alegremos-nos neste dia, porque este meu filho teve que aprender a lição, teve que apanhar, teve que sofrer, teve que perder, mas tem uma coisa: você tem um pai que ainda chorava, um pai amoroso e que está pronto para te dignificar. Me dá a tua mão. E colocou o anel da filiação e disse: matamos um bezerro bem cevado, comamos, alegremos-nos. Por quê? Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e tudo se normalizou. É isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Eu concluo a minha mensagem dizendo: Deus é Deus, Ele sempre tem o melhor para você. Você que veio aqui essa noite, você que veio aqui outras noites, o Pai deseja te ofertar o melhor dele. E o Pai não tem nada estragado, tudo dele é perfeito. Quando o Pai quis dar alguma coisa boa para o homem, Ele não deu os anjos, os arcanjos e o querubim. Ele deu o diamante negro da eternidade, que foi Jesus, e para nos salvar. E aonde está você, que deseja voltar para a casa do teu Pai nesta noite? Hoje é uma oportunidade de ouro. É você, jovem, é você, meu jovem, é você, senhora, senhor, que hoje o Pai te convida para você voltar à casa paterna. Você que se distanciou, hoje é a sua noite, a noite da reconciliação, a noite do retorno, a noite onde o céu pode entrar em festa, em louvores pelo teu retorno. Você fica meditando, leva para casa essa palavra, e eu acredito que Deus sempre tem o melhor para a sua vida. Nunca esqueça, a sua proposta de filho pode ser a pior, mas Deus tem uma proposta de pai que é sempre melhor, e Ele deseja te abençoar. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.